6 livros de não ficção, com toda certeza vocês verão aqui o ano que vem. Os 5 livros de ficção, talvez não vão aparecer todos, mas a lista está aí. Olá! No vídeo de hoje nós vamos conversar então sobre os 6 que ficaram da lista de 12 no último vídeo. E um pouquinho mais, mas vamos por partes. Eu fiz uma postagem lá no Instagram e botei lá na legenda o nome de cada livro para vocês me ajudarem nessa seleção de 6. E então vou trazer aqui para vocês quais foram os mais votados, do menos pro mais. Então, o que quase não entrou na lista, mas aqui está, é a autobiografia de Alice B. Toklas, da Gertrude Stein. Eu tava doida pra ler esse, bom, todos, né, mas esse aqui eu acho que vai ser bem interessante a ler no ano que vem. Um assunto que eu gosto muito, ao mesmo tempo que é um assunto que eu gosto bastante, eu não tenho lido muito sobre essa época e sobre tudo isso, então fiquei bem feliz que esse aqui acabou entrando. A Alice Toklas é a companheira da Gertrude, né? Só que na verdade ela usa o nome dela, mas é uma biografia, é uma autobiografia dela mesma. Vou ler só um trechinho aqui atrás sobre o livro, que diz assim: o conteúdo é apaixonante, um mergulho nos ambientes da vanguarda e da Paris anterior à Segunda Guerra Mundial. Estamos aqui entre guerras, né? Começo do século XX. Onde reinavam a flexibilização dos costumes e a radicalização das ideias. A valorização do dólar permitia que artistas americanos levassem na França uma vida confortável com uma liberdade impossível na América. Gertrude, criadora do epíteto Lost Generation, fazia do seu apartamento na Rue des Fleurs a embaixada de todos esses americanos. Hemingway, Fitzgerald, Ezra Pound, assim como um local de reunião para modernistas como Jean Cocteau, Juan Gris, Picasso, Matisse e Henri Rousseau. Então, ele foi lançado em 1933 e a autobiografia é o seu livro mais conhecido e um dos mais coloridos painéis já realizados sobre a efervescente vida intelectual e artística de Paris. Acho muito difícil eu não amar esse livro, mas o ano que vem eu conto pra vocês. O próximo da lista também pega essa época, que é O Segredo do Chanel número 5, a história íntima do perfume mais famoso do mundo. Então, Chanel também está nessa época, né? Eu já li Mademoiselle Chanel e o Cheiro do Amor. Se eu não me engano é algo assim, vou deixar a capa aqui pra vocês. E eu adorei aquele livro, eu panfleto pra todo mundo. Eu já emprestei pra várias pessoas, inclusive ele tá com uma tia minha e assim que eu pegar com ela eu já vou entregar pra Gabi, porque eu tô enchendo o saco dela, ó, pra ler aquele livro. E aí, então, eu vou ler este outro aqui pra comparar um pouquinho também sobre um e outro. Tô curiosa. E como aquele lá eu já li em 2021, acho que já tá na hora de tirar esse aqui da estante mesmo e ler. Gente, é muito interessante. Esse perfume aqui envolve a Catarina Grande. Vou ler aqui atrás pra vocês rapidinho. Um frasco simples de Chanel número 5 guarda em si bem mais do que alguns mililitros do perfume mais famoso do mundo. Dentro vão também algumas das páginas mais importantes da história ocidental no século XX, além da vida nada banal de sua criadora, a irresistível e solitária Coco Chanel. Espero que seja tão bom quanto o outro. E não saindo ainda do início do século XX, temos aqui Budapeste 1900, também um livrinho que eu estou bem curiosa, porque apesar desse não ser em Paris, que geralmente eu gosto, né? Esse aqui é em Budapeste, um retrato histórico de uma cidade e sua cultura. Vou ler aqui atrás para vocês entenderem mais sobre ele. Muitos da geração de 1900 realizaram suas carreiras com sucesso, tendo seus nomes conhecidos no exterior. Entre eles podemos citar o compositor Bela Bartók, os diretores de cinema Sir Alexander Korda e Michael Curtiz, os jornalistas Theodore Herz e Arthur Koestler, o filósofo George Lukács, o físico Denis Gabor, os fotógrafos André Kerz... Gente, muito nome que eu não sei falar aqui, tá? Os arquitetos, os escritores, que eu também não conheço, que ajudaram a divulgar a cultura húngara. Então, assim, é uma coisa que eu não conheço muito, mas eu gosto, eu tenho curiosidade e tanto aqui ano que vem também conto pra vocês. Depois temos Vida de Artista, 4 contos sobre pintores. E sobre esse aqui, deixa eu contar aqui um pouquinho pra vocês que, apesar da diversidade experimentada pelo escritor, um tema que permeia toda a sua obra é a presença constante do artista.
As agruras, a aflição no mundo das artes. Quando jovem, junto ao irmão William James, um dos precursores da psicologia e consagrado pensador, tomava aulas de pintura, frequentava ateliês e visitava grandes museus. Essas primeiras experiências se mantiveram no escritor, que declarou certa vez que sempre alimentara o desejo de traçar um quadro dramático da vida de artista. Vida de Artista, 4 contos sobre pintores, uma pequena compilação de histórias escritas em fases distintas ao longo de sua carreira em um intervalo de 35 anos. A primeira data de 1868 e a última de 1903 retrata bem essa verdade. Vamos ver então o que o Henry James tem a falar sobre os artistas. O vice da votação então foi O Prazer de Pensar, do Theodore Dalrymple, que eu estou muito curiosa, tô até achando que esse vai ser o primeiro. Esse livro aqui, o que a gente pode esperar é o seguinte: por meio de uma série de histórias sobre anotações feitas à mão, cartas esquecidas e frases sublinhadas, Theodore Dalrymple nos conduz pelos percursos de livros especiais que compõem sua biblioteca pessoal e nos leva a descobrir a paixão de ditadores por histórias em quadrinhos, como um pênalti pode causar uma guerra entre 2 países, os perigos de viajar com livros proibidos na mala e outros casos curiosos. O Prazer de Pensar é uma viagem divertida na qual somos apresentados a algumas felizes coincidências que recaem sobre curiosos incuráveis. Acho que eu vou gostar. E então, o mais votado foi O Leitor como Metáfora, O Viajante, a Torre e a Traça, de Alberto Mangel. Do Mangel, apesar de ter vários livros que eu tô bem curiosa pra ler dele, eu só li o Encaixotando a... não, eu li o com Borges também. Mas tô bem curiosa a respeito desse aqui. Inclusive tem um livro dele que tá aqui, que se chama Uma História Natural da Curiosidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu quero saber das histórias, das coisas, como que foram, como funcionaram. E vou começar por esse aqui, mais fininho, e depois ainda quero pegar esse aqui, se não for o 2024, acho que 2025 vai, porque eu tô bem curiosa sobre a curiosidade. Bom, esse livro aqui, o livro Como o Mundo se Relaciona com a Vida como Viagem, e desse modo o leitor pode ser visto como um viajante, avançando através das páginas como um peregrino, reconhecendo o mundo por meio de sua leitura. Pode também ser uma torre, quando a reclusão da leitura leva-o até sua torre de marfim, ou até mesmo uma traça, quando devora os livros não pela sabedoria que eles encerram, e sim por suas incontáveis palavras. Por meio dessas metáforas, Alberto Mangel concebe um grande panorama da literatura e de seus leitores, sejam eles ficcionais ou não. E falando em ficcionais ou não, essa lista, né, vocês já devem ter percebido, só entrou livro de não ficção. Então, o que eu andei pensando? Em trazer resenhas de alguns de ficção também. Porém, eu não vou... Esses aqui eu garanto a resenha o ano que vem. Mas os de ficção, eu não vou garantir todos. Porque a minha lista de leituras do ano que vem já tá bem grandinha. E eu já me comprometi com vocês com a história da arte e a história da arquitetura, que eu já meio que me arrependi um pouco de trazer os dois ao mesmo tempo, né? Não vai dar muito certo. Apesar de que eu vou trazer, inclusive a história da arte em janeiro eu já trago de volta a continuação, tá? Só tô dando um tempinho agora em dezembro, porque final de ano, né? Todo mundo sabe como é, não preciso me explicar. E aí eu escolhi alguns de ficção que, se tudo der certo, eu trago, mas não garanto, tá? Já vou deixar bem claro essa parte. E eu separei livros que não necessariamente são clássicos, porque eu já vou ler vários clássicos nos clubes de leitura que eu participo. Então eu quis pegar uns que eu nem sei tanto assim a respeito. Eu sei bem superficialmente, eles são contemporâneos, e aí nem todos, né? Não são todos contemporâneos, porque tem um do Zola também, que inclusive eu vou começar por ele, então, já que eu não tenho esse livro ainda, então só vou deixar a capa aqui do lado, que é A Obra, do Émile Zola. Porque esse livro ele é muito importante. Não sei se vocês sabem que o Zola foi muito amigo do Cézanne, eles estavam tudo envolvido ali naquela época, né, os escritores e pintores. Então, esse livro tem bastante impacto na amizade dos dois, então eu tô bem curiosa pra ler e saber mais. E aí, dos que eu já tenho aqui que eu quero tirar da estante pra ler, eu peguei A Cidade Solitária, de Olivia Laing, que é este livro aqui.
Porque, bom, eu sou arquiteta e urbanista, né? Então eu sei também algumas... o impacto que a cidade pode causar. A gente estuda muito urbanismo na faculdade. Era uma coisa até que eu não gostava, mas passei a gostar. E eu achei interessante, assim, a proposta do livro. Não sei muito mais sobre ele. Enfim, comprei no escuro, vou ler e dizer pra vocês o que eu achei. Mas eu também me identifiquei com ele, porque vou ler aqui pra vocês antes de explicar. Para o artista inspirado, demonstra Olivia Laing, a solidão não constitui propriamente um fardo, e sim uma das condições indispensáveis ao pleno desenvolvimento da criatividade e de um estilo próprio distinto, na medida em que nossa voz interior se torna mais audível e, contraditoriamente, nos tornamos mais solidários. Então, eu achei interessante porque ele fala, o título, né, A Cidade Solitária, e também porque eu já viajei muito sozinha, eu já tive umas experiências similares, então eu achei interessante para ver sobre o que o livro vai falar de fato, porque eu adoro ficar sozinha, pra mim não é um fardo, assim, a solidão, mas tudo depende também, né, então eu quero ver como é que ela vai abordar. E também porque ele se passa em Nova York, né? Eu amo Nova York, falando em viagem. Foi a minha primeira viagem sozinha, fiz um intercâmbio de 5 semanas para Nova York e foi muito especial. Então a cidade acaba fazendo parte da minha vida de um momento muito especial para mim, então eu tenho um carinho gigante por Nova York e aí o livro me chamou mais a atenção ainda, então quero ler. Então, puxando também essa questão de Nova York, eu quero ler A Velha Nova York, de Edith Wharton. São 4 novelas. As 4 novelas aqui reunidas são ambientadas em Nova York, entre as décadas de 1840 e 1870. São elas Falso Amanhecer, a célebre A Solteirona, A Faísca e Dia de Ano Novo. Esses textos, gestados no auge do processo criativo da autora, com seus enredos e personagens marcantes, abrem ao leitor uma janela para os códigos e costumes que permeavam a estrutura e o funcionamento da sociedade norte-americana no fim do século XIX. E eu tô assistindo também um seriado que pega bem nessa época, então eu acho que vai ser bem legal, bem interessante. E tô curiosa para ler esse livro aqui. Vamos ver se eu consigo ler ele o ano que vem. Um outro livro de ficção, eu já ouvi falar um pouquinho mais sobre esse, na verdade, mas eu também não sei se eu entendi muito bem como é que ele vai abordar isso, como é que vai tratar, e todo mundo fala que é um livro de ficção, mas que aborda muito a arte, que é O Homem do Casaco Vermelho, do Julian Barnes. E é um livro curtinho também, deve ser bem rapidinho de ler, deve ser bem gostosinho também. Eu sei que se trata de um médico, que era, acho que médico de escritor... Bom, vou ler aqui pra vocês, é mais fácil, né? O livro não tem um só protagonista e ele fala aqui que por intermédio de John Singer Sargent, autor da pintura que dá título ao livro, e do próprio Dr. Posey, são personagens aqui, tá? Grande colecionador, Julian Barnes aborda um dos seus temas preferidos, a arte, cuja análise ele transforma em radiografia de toda a sociedade. Ao analisar vidas e obras de outros escritores célebres, ele compõe um esplêndido e irretocável painel da vida cultural da Belle Époque. Acho que esse tema está dominando a minha lista de 2024, não é? No qual não faltam os toques dramáticos do modismo, dos duelos e dos assassinatos de médicos por pacientes insatisfeitos. Enfim, é um livro que trata sobre arte, sobre escritores, não sei muito bem mais sobre ele, mas vou descobrir no ano que vem, porque esse eu vou ler com certeza. E, por último... São 5 livros, porque esse aqui vale por 2. Vou tentar, finalmente, ler este livro. Eu tentei começar esse ano, mas me enrolei, não consegui, acabei deixando. Mas eu li... Deixa eu ver aqui até onde eu li. Eu li alguns capítulos já. Li o capítulo 1 e 2. Achei bem interessante, gostei da escrita, gostei bastante, mas eu vou começar do zero agora, de novo, que é Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Eu já li não ficção dele, que tem resenha aqui da Notre Dame, e gostei bastante. Eu sei que eu vou gostar muito desse livro aqui também, principalmente pela descrição, né, de como eles construíam as catedrais da Idade Média, e eu quero muito ler esse livro, apesar do tamanhinho dele. Tem uma leitura bem fluida, escrita bem gostosa, então
vou tentar me esforçar para que 2024 ele saia e eu traga uma resenha aqui para vocês. Então, é isso. Os 6 livros de não ficção, com toda certeza vocês verão aqui o ano que vem. Os 5 livros de ficção, talvez não vão aparecer todos, mas a lista está aí para eu seguir e assim que der eu vou trazendo elas também, intercaladas com não ficção para vocês. Se vocês conhecem algum outro livro de ficção que trata sobre o tema de arte também, me deixa aqui nos comentários que eu tenho bastante interesse. Até pesquisei alguns para ver se eu dava mais uma implementada na lista, mas também já tem que ler esses aqui que eu tenho, né? Mas sempre bom saber para deixar na minha lista de compras e quem sabe fazer mais pra frente, né? Então, se vocês souberem estilo esse do Homem do Casaco Vermelho, deixa aqui embaixo pra mim que eu agradeço bastante. Então, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer quem me acompanhou esse ano aqui no canal também. Espero também ter a companhia de vocês em 2024. Esse ainda não é o último vídeo do ano, tá? Mas já aproveito para reforçar aqui o convite para vocês estarem juntos comigo em 2024. Se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo e a gente se vê. Tchau!